Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando agora aqui no canal. Para você que não me conhece, eu sou Ana Albuquerque Marinho. Para você que já me conhece, continuo sendo a mesma pessoa. Sou Ana Albuquerque Marinho. Um pouquinho cansada, confesso, por conta da gestação. Estou entrando aí, batendo na porta do 8º mês, então a respiração é algo que tá pegando e eu ficando um pouquinho cansada, mas hoje a gente não vai falar sobre isso. Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo, seguindo a sequência dos nossos vídeos aqui na série. Puxa a vinheta para você entender o que acontece, na verdade, no geral nesse canal. Oi gente, tudo certinho com vocês? Aqui de novo. Meu Deus do céu, eu lembrei da música. Olha eu aqui de novo. Olha eu aqui de novo. Só parece que me esquece. Bom, voltar aqui. Porque eu comecei assim. Na verdade, eu tenho muita dificuldade às vezes para ter foco. Para quem está assistindo a sequência, tá vendo que eu tô trazendo vários exemplos, tá, né? E uma das coisas, quando a gente começa a empreender socialmente, eu já entrei no conteúdo direto, né? Tudo bem. Quando a gente começa a empreender socialmente, o que é que acontece? Vários problemas sociais batendo na nossa porta. Exatamente. Então, Ana, eu foquei, fui lá, eu quero atuar com crianças em situação de vulnerabilidade social. Então eu começo a atuar dentro da comunidade com crianças. E aí comecei a atuar com crianças, mas chega uma mãe que sofreu uma violência doméstica do seu companheiro. E aí você já entra numa outra causa que é a defesa da mulher. E aí você viu a questão da violência. E aí você começa a entender que existe a fome também batendo na porta de um monte de gente. E aí você vê também que o idoso está sofrendo. E aí você vê que não existe uma política pública que esteja sendo aplicada na comunidade. Não existe saneamento básico, não existe infraestrutura, não existe água encanada, não existe energia, não. E aí você surta porque você já tinha definido o seu público-alvo, mas acontece que os problemas sociais, não só no Brasil, mas em qualquer parte do mundo, são imensos. Alguns países têm, vamos dizer assim, recursos financeiros numa quantidade mais abastarda e tem menos, mas tem problemas sociais. Então vamos lá. O que é que o empreendedor social precisa? Ele precisa ter foco. Por mais difícil que seja, nós precisamos aprender a dizer não. Ou esse não, eu preciso identificar parceiros e parceiras que atuem em outras frentes, que possam desenvolver ou criar uma rede de apoio para aqueles problemas sociais que podem bater na minha porta. Ana, o que é isso? É o seguinte, eu atuo com crianças, sendo que essas crianças, elas têm famílias. Essas famílias sofrem diversas questões sociais. Se eu atuo com criança, com fomento aqui à leitura, ao empreendedorismo, ao protagonismo, através da ludicidade, quem é que pode atender essas famílias? Nossos parceiros. Então nós temos o Centro Social Dom João Costa, nós temos o Lar de Acolhimento Lar de Maria. São os parceiros que atuam com esse suporte à família. Mas Ana, já aconteceu, e isso aconteceu várias vezes na nossa instituição, de ter, infelizmente, né,
Eu falo pensando assim agora várias vezes. Mulheres que sofreram algum tipo de violência doméstica por seus companheiros. Então, eu entro em contato com uma outra parceira nossa, que é o Instituto Maria da Penha, e eu digo, Regina, aconteceu isso, isso e isso, como eu faço para poder encaminhar? Então, ela tem as unidades de apoio específico para aquela situação, ou vai para um ponto do Clarice Lispector, ou se vai para um outro lugar que tem um atendimento específico para mulheres que sofreram algum tipo de violência, para a delegacia da mulher ou para outro ponto, enfim. Mas já aconteceu do pessoal entrar em contato e dizer, Ana, a gente tem cadeira de rodas para doar, vocês têm para quem doar? Aí eu paro e penso, não, mas eu conheço uma instituição que trabalha especificamente com doação de cadeira de rodas. Então eu entro em contato com essa instituição, faço o link e faz a doação. Vocês estão entendendo? A gente tem um foco no nosso público-alvo, mas a gente tem uma construção de uma rede de outras instituições, porque caso alguém lembre de alguma doação e venha primeiro a nós, a gente consegue repassar essa doação para quem está de fato fazendo ali no front. Então, a gente precisa muito ter foco, e o foco ele vem direcionado de algo assim super fácil de ser construído, que todos os empreendedores têm. Eu tô rindo, mas é de malvadeza. É de nervoso. Por ser gestora, por ser administradora, a gente precisa de planejamento estratégico. Precisa. Então, se você está pensando, se você já está com a mão na massa e quer empreender, você precisa de um planejamento estratégico, porque isso vai te fortalecer e vai fazer com que você tenha foco no que você faz. Perdão, minha água já acabou, que eu tô gravando aqui na sequência. Então vamos lá. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu ouvi essa frase numa imersão que eu fiz em empreendedorismo social, que é o seguinte: a frase que eu ouvi foi: pense como uma cabeça de negócios, mas com um coração de ONG. Então a gente precisa pensar de forma estratégica, mas sendo sensível e tendo a nossa essência no social, para a gente não fugir disso e tornar causas e frentes e outras coisas sociais como um mercado, porque a gente está lidando com o ser humano e o ser humano não é um produto, que isso fique claro. Então, se você acha que está entrando num movimento social para ganhar dinheiro, por favor, saia, porque você acaba manchando a imagem de quem está fazendo social por um impacto, por uma transformação, por uma sociedade mais igualitária para todos e todas. Então, se você é essa pessoa, por favor, saia agora e deixe de assistir os meus vídeos. Tá bom? Voltando então para quem realmente interessa, porque eu espero que quem esteja assistindo esses vídeos sejam pessoas que estejam no social ou que queiram entrar no social por conta de uma transformação para transformar a nossa sociedade em uma sociedade mais justa, tá bom? Voltando, porque eu me deu um devaneio aqui agora. Então, tá. Pense como uma cabeça de negócio, mas com coração de ONG. Planeje, tenha esse planejamento estratégico. Desenvolva a sua missão, desenvolva a visão da sua instituição, quais são os valores que você quer que a sociedade enxergue, e com a sua missão bem definida, bem estruturada, bem organizada, você vai conseguir direcionar a sua instituição com foco. Você vai deixar de atender uma pessoa que bate na sua casa ou na sua instituição passando fome ou vítima de alguma violência ou porque teve algum direito violado?
Não, você vai dar suporte para aquela pessoa, mas você vai ter foco no que você faz. Você vai acionar a sua rede, você vai conhecer pessoas, você vai desenvolver esse conjunto de outras pessoas do bem que queiram também transformar a sociedade num lugar mais justo e te dar o suporte devido para aquela situação. E quando você não conseguir dar o suporte, infelizmente, é aquela questão de dizer, esse aqui é o meu limite, eu consigo te dar o suporte até aqui, a partir daqui, infelizmente, eu não consigo mais. Eu vou me esforçar ao máximo, mas se eu não conseguir, eu não passo daqui. Vou dar um exemplo para vocês que é interessante quando a gente consegue identificar e reconhecer os nossos limites, principalmente os nossos limites emocionais. Eu sempre atuei com todas as causas para dar mentoria, para dar suporte, para conversar, na verdade com todas as causas de empreendedores, tá? Não colocando a mão na massa, mas dando suporte de conteúdo para que esses gestores e gestoras conseguissem atuar de forma mais eficaz e eficiente lá na base, porque minha causa, como eu já falei, é uma específica. E aí teve um dia, gente, eu já fiz conciliação até de crise conjugal numa mentoria de negócios que eu estava ministrando. Mas enfim, e eu fiz isso tranquilamente. Mas um dia uma gestora social chegou até mim, eu estava no corredor da instituição, e ela veio e disse, Aninha, estava precisando conversar contigo. Aí eu disse, fale, fulana. E ela disse, meu tio se suicidou e a culpa é minha, porque eu ajudo todo mundo e eu não consegui identificar isso dentro da minha casa. E aquilo bateu assim e fez pá! Ana, aqui é o seu limite. Você não consegue passar disso. Você não tem determinadas técnicas. Você não vai conseguir dar determinados suportes. Questão de suicídio familiar é algo que impacta gerações na família da pessoa. Essa pessoa é empreendedora social e dá suporte a várias outras pessoas, e isso pode realmente trazer uma culpa para ela, e você não vai de repente conseguir trabalhar essa culpa, porque, enfim. E o meu cérebro bugou pensando nisso tudo, e ela começou a falar e eu pensei, como é que eu posso ajudá-la nesse momento? Eu abracei, consolei, conversei e disse para ela, eu vou conversar com uma outra pessoa, vou marcar com essa outra pessoa para você vir e conversar com ela, porque esse assunto eu não consigo ultrapassar, porque aqui é meu limite, fulana. Felizmente eu não vou conseguir te dar, o que eu posso te dar nesse momento é um conforto, é um consolo, mas quem vai continuar a partir daqui é fulano de tal, esse fulano de tal é o profissional tal, e ele faz isso, isso e isso, e você se sente confortável em conversar? Ela disse sim, e eu marquei. Então, precisamos reconhecer os nossos limites e ter foco no que nós fazemos. Esse vídeo ficou longuérrimo, não era para ter ficado muito longo. Vou parar por aqui e nos encontraremos no próximo vídeo. Beijo na alma, identifique o seu foco, tenha foco e identifique também seus limites. Até o próximo vídeo.